Então, pessoal, mais uma aula nossa, né? Já estamos seguindo o cronograma. Hoje vai ser de imunizações na infância. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente entender quais são as imunizações na infância, a gente tem que entender primeiro o que é imunidade. Então, imunidade, né, é um estado de resistência do organismo às infecções em geral ou algum patógeno, né? E nisso a gente vai fazer a presença de anticorpos que possuem ação específica sobre esse micro-organismo responsável por uma doença infecciosa ou suas toxinas. Então, o que é isso? É o meio de prover proteção específica contra a maioria dos patógenos nocivos comuns. Já o mecanismo de imunidade vai depender do local onde o patógeno se instala inicialmente, se há sistematização dele ou não, e também o mecanismo de sua patogênese, tá? Dessa forma, se o mecanismo de patogênese envolve exotoxinas, o único mecanismo imune eficiente contra ele vai ser o quê? Anticorpos neutralizadores, que preveniriam sua ligação ao receptor apropriado, por exemplo, e a promoção de sua degradação e eliminação pelos fagócitos. Já, se eu tenho um patógeno que vai produzir doença por outros meios, né, que não seja por exotoxinas, o anticorpo já teria que reagir no organismo para eliminar por lise, que aí seria provavelmente mediada por complemento ou uma fagocitose e morte intracelular. Então, esses mecanismos vêm lá da imunologia, que não é o que a gente vai estar discutindo hoje, mas vocês têm que ter essas noções, porque a maioria das infecções envolvem esses processos, e isso vai me dar a imunidade específica, né? Que ela pode vir de forma passiva ou ativa, em ambos modos de imunização, né? E podem vir também de processos naturais ou artificiais. Então, se eu falo aqui de imunização ativa, eu estou falando da capacidade que o organismo tem de produzir anticorpos específicos ao entrar em contato com vírus, bactérias ou outros agentes. Essa imunização ela pode ser natural, que seria após uma infecção, ou artificial, que vem por meio da vacinação. Então, isso aí está tudo nesse fluxograma que a gente está vendo, né? Já a imunização passiva vem de uma proteção temporária fornecida por meio de anticorpos prontos. Ou seja, ela pode ser natural, que vem da mãe para o feto por via da placenta, ou mesmo do aleitamento, tá? Que aí está escrito como colostro, que é o primeiro leite que é entupido de imunoglobulinas, ou de forma artificial, que vem com a administração de soros ou imunoglobulinas, ok? Então, para a gente falar da imunização ativa e passiva, a gente tem, aqui é o resumo, né, se ela vai ser natural ou artificial, a gente tem que lembrar que na imunização passiva, então, eu vou ter o soro ou imunoglobulina, e a vantagem é que eu já tenho proteção imediata. A desvantagem é que eu tenho um período muito curto de proteção. Então, eu posso ter doença depois e eu posso, inclusive, fazer doença do soro. Porque o soro, o medicamento, a imunoglobulina que eu recebo, muitas vezes ele vai ser o quê? Heterólogo. Então, eu posso fazer doença do soro, tá? Já a imunização ativa tem como vantagem o efeito ser duradouro. Já de desvantagem é que demoram dias ou meses, né, pra gente fazer esse efeito. Pode, inclusive, nem ter efeito duradouro, depende de uma série de fatores que a gente vai tentar entender um pouquinho melhor. A gente não vai sanar todas essas dúvidas, né? Mas a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor para vocês porque que algumas vacinas vão ter efeito mais duradouro ou não, e por isso algumas necessitam de segundas doses e reforço, tá? E a outra desvantagem das vacinas é que eu posso ter reação adversa ou causar doença sendo que ela é destinada a proteger, tá? Por que isso? Porque eu tenho nos imunizantes artificiais, seja vacina, soro, imunoglobulina, eu vou explicar o que são. Dentro da vacina eu tenho diferentes formas de atuar, tá? Então vamos entender um pouquinho o que é cada um desses produtos biológicos, né? Todos esses 3 produtos vão atuar reforçando a defesa imunológica do corpo contra os organismos estranhos, né? Mas cada um de forma muito diferente da outra. Então, a vacina, igual a gente já falou, é uma imunidade ativa, vai agir como antígeno, né? Que vai induzir a produção de anticorpos específicos naquele receptor para aquela dada doença. Já o soro, ou que na verdade o nome correto seria antissoro, e a imunoglobulina também, vão ser de imunidade passiva. Então,
O que é cada um? O soro vai fornecer, então, igual eu falei, nessa imunidade passiva, tem ação imediata. Ele geralmente é produzido em outro animal. O mais comum que a gente tem hoje é o cavalo. Então, você vai injetar o agente causador naquele animal e vai retirar o anticorpo já pronto, tá? Por isso ele é chamado de soro heterólogo, tá? E por isso que ele pode causar a doença do soro. Ainda que atualmente os processos de purificação tenham melhorado, é passível de reações alérgicas, pois não são produtos humanos e podem fazer, inclusive, o que eu acabei de falar, que é a doença do soro, tá? Durante a infusão. Mas o soro, ele é mais barato que a imunoglobulina, o que os mantém como primeira opção na imunização passiva de muitas doenças, tá? E o que é a imunoglobulina, então? A imunoglobulina também é uma imunização passiva, que também tem ação imediata e durará pouco tempo. Mas é uma ótima opção em pacientes que têm alergia ao soro, já que tem menos alérgenos. Ela é produzida a partir de plasma humano, por isso que ela é chamada de imunoglobulina humana, tá? E ela pode ser específica para determinada doença. Então, por exemplo, eu posso ter uma imunoglobulina contra a varicela, que a gente vai usar em algumas situações de surto ou de contato com risco importante. Ou eu posso ter uma imunoglobulina geral, que seria a imunoglobulina humana hiperimune, tá? E aí cada um vai ter suas indicações. Coloquei na fotinha alguns exemplos de imunoglobulinas, que a gente tem o IgM, IgG, IgA, IgE, IgD, né? Normalmente, se a gente está falando da imunoglobulina geral, a gente vai pegar um padrão geral para fazer a prevenção, tá? Em vacinas, então, que é o nosso grande foco de hoje, né? A vacina, ela é o quê? Então, ela é um medicamento que contém um antígeno usado para estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos contra doenças infecciosas. Esse início eu sei que eu repito bastante esses conceitos, mas é porque ainda que eles sejam muito básicos, eles são muito importantes para vocês, tá? A gente tem que ter isso bem fixo para conseguir entender a forma de atuação depois. E a vacina é um medicamento, né, que é uma das principais conquistas da humanidade. Apesar, vou fazer um breve comentário histórico, né? Apesar de a primeira vacina ser datada de 1798, que foi quando Edward Jenner inoculou o vírus da varíola no menino sadio, né? Vocês devem já ter visto várias fotos que tem duas crianças, uma com 3, 4 lesões de varíola e outra toda entupida de varíola, uma mais grave. E ele foi que se descobriu essa possibilidade de imunização, né? Ele fez um antígeno enfraquecido. Isso, ainda que tenha sido datado aqui do século XIX, é uma prática muito antiga entre as sociedades orientais, tá? Ainda no século VII, os hindus bebiam veneno de cobra para se tornarem imunes. Depois, no século X, os chineses já passaram a inocular por seco de lesões variolosas nos indivíduos saudáveis para protegê-los da doença. Tá? No século XVII, os indianos já sabiam fazer o que os chineses faziam, que eram essas inoculações de pus seco, né? Agora, a vacina de varíola definitivamente foi um marco histórico. Então, né, 1798 é o marco da vacina, porque ela foi o pontapé inicial para a produção científica formal de outras vacinas que sucederam no século XIX, como a vacina antirrábica, as vacinas contra a febre tifoide, peste e cólera. Por isso que elas estão entre as principais conquistas da humanidade, porque um século depois, com a evolução das vacinas, foi possível erradicar diversas doenças, como a poliomielite nas Américas, né, que já está extinta desde 94, a varíola no mundo inteiro desde 1979. As vacinas desde então têm permitido uma redução de casos de hospitalizações e de óbitos causados por doenças infecciosas, e elas têm um papel fundamental na manutenção da saúde coletiva, tá? Elas formam o meio mais seguro e eficaz de protegermos contra essas doenças infecciosas, e elas são obtidas a partir de partículas do próprio agente agressor. Isso, então, eu posso fazer com que uma vacina seja atenuada, ou seja, enfraquecida, ou inativada, que é morta. O que as vacinas fazem é se passarem por agentes infecciosos de forma a estimular a produção de nossas defesas por meio de anticorpos específicos. Assim, elas ensinam o nosso organismo a se defender de forma eficaz. Lembra que a gente falou que a gente vai produzir anticorpos
mediante um estímulo, mediante uma agressão, é isso que a vacina vai fazer. Só que ela vai me fazer uma agressão prévia, estudada e premeditada. Então, elas vão ensinar o corpo a se defender, né? Quando o ataque de verdade acontece, a defesa só é reativada por meio de memória. Então, é por isso que a minha ação inimiga, por isso que a minha infecção real vai ser ou muito limitada ou totalmente eliminada, antes que a doença se instale, tá? A vacinação é uma imunização ativa, que então vai depender da resposta imunológica de cada indivíduo. E a grande maioria das pessoas saudáveis responde adequadamente à vacina. Só que existe uma minoria que pode ou não ficar protegida ou não receber vacinação, tá? Isso a gente vai vendo um pouquinho de acordo com o tipo de vacina. Então, eu tenho as vacinas inativadas, né? Que serão elaboradas a partir de agentes infecciosos mortos ou de uma partícula deles. Elas podem ser recebidas totalmente por pessoas com sistema imunocomprometido, tá? Seja por doença, por medicamento ou de forma primária. Vale também para a grávida. Então, se eu tenho uma vacina inativada, tá? Eu posso medicar, que são as de baixo, tá? Meningocócica, hepatite, a gente vai ver aqui adiante todas essas vacinas. Agora, se eu tenho uma vacina viva atenuada, que é esse primeiro tipo de vacina aí, elas já são elaboradas a partir de uma versão enfraquecida de um agente infeccioso. Ainda que seja muito raro, elas podem causar doença. Por que é raro? Porque elas são estudadas para não causar doença. Elas são enfraquecidas, estudadas em laboratório e desenvolvidas para indivíduos saudáveis terem resposta imune adequada sem desenvolver doença. Mas elas podem causar a doença que elas deveriam estar protegendo, tá? E elas não são recomendadas, portanto, para qualquer paciente com imunossupressão, tá? Eu vou pontuar aqui um pouquinho também adiante mais das vacinas, mas aqui eu gosto muito de chamar a atenção para as vacinas de ácidos nucleicos. As de DNA, RNA, as vacinas gênicas, né? Elas não são baseadas no próprio patógeno, como as vacinas atenuadas ou inativadas, né? E sim na informação genética desse patógeno. Ou seja, eu tenho aqui uma informação genética que vai codificar uma ou mais proteínas do organismo patogênico, né? Utilizando a maquinária do próprio hospedeiro. Então, essas proteínas vão ativar o meu sistema imunológico, levando à produção de anticorpos. Então, elas atuam como antígenos, correto? Em células, o que são citotóxicas e de memória. Então, aqui vai entrar, por exemplo, o IgG, que vai ser minha célula de memória. Aí, quando o meu organismo entrar em contato novamente com esse patógeno, ele não vai desenvolver doença, inclusive ele pode ficar protegido para a vida toda. Por quê? Porque ele tem aquela informação genética já de proteção. Então, a grande vantagem das vacinas de DNA em relação a esses métodos clássicos é a rápida reprodução, né? Possibilidade de adaptação a cepas diferentes, as mutações, porque normalmente as mutações ocorrem muito de forma externa, elas são muito mutações de receptores, mutações de parede, tá? Algumas vezes é claro que a gente também vai ter mutação de DNA e RNA, mas elas têm alta estabilidade, tá? E aí eu faço uma ativação de resposta humoral e celular no hospedeiro de uma forma muito boa. A desvantagem é que elas têm baixa imunogenicidade. Então, vamos entender um pouquinho melhor desses tipos de vacina aqui adiante. Reparem que além de colocar os tipos de vacinas, eu coloquei alguns símbolos que fui eu que adicionei, que é a letrinha A, I e T, tem um bonequinho fraco e esse círculozinho, tá? Que me mostra que eu tô inteira. Então, de novo, só para reforçar cada um desses, né? As vacinas vivas são contra vírus que tem, ou bactérias, né? Que tem uma versão viva desse micro-organismo. Elas vêm enfraquecidas e elas não conseguem causar doenças em pessoas saudáveis de forma ideal, tá? Elas são as mais próximas da infecção natural, então elas sensibilizam o sistema imune com muita excelência, tá? Elas são muito efetivas.
mas nem todo mundo consegue recebê-las, tá? Aqui a gente vai ter alguns exemplos aí do lado, né? Sarampo, cachumba, rubéola, varicela, que é a varíola, primo da varíola, né? E o que antes tinha sido, inclusive, a varíola por si só. As vacinas inativadas também vão ser contra o vírus ou bactéria, mas elas são feitas com patógeno morto ou inativado. Aqui, então, eu não tenho qualquer tipo de infecção. Não tem como eu receber uma vacina inativada e falar que desenvolvi doença, tá? Por quê? Porque aqui a resposta imune vem de forma diferente. Ela não vem associada como o da vacina atenuada, né? Eu posso agora aqui, por não ser o patógeno em si, precisar de múltiplas doses para manter ou construir a minha imunidade, tá? Um grande exemplo que veio aqui de vacina inativada é a da polio injetável, que é a VIP, tá? Porque da polio oral é atenuada. Então, ó, reparem que eu tô falando aqui da mesma doença, o mesmo exemplo, polio, né? Pegam, uma vai ser vacina atenuada e a outra inativada, tá? Toxoide são contra as bactérias que produzem toxinas no corpo. Então, no processo de fabricação dessas vacinas, as toxinas bacterianas são enfraquecidas para que não causem doença. Então, elas formam esses toxoides. Quando o meu sistema imune recebe esse conteúdo vacinal contendo o toxoide, eu vou aprender o que? A lutar contra a toxina original. Então, o grande exemplo disso é por causa da difteria e do tétano, que é na vacina de DTPA, ok? Vacina, então, né, com subunidades. Aqui o mais comum são proteínas purificadas, proteínas recombinantes, polissacarídeos ou peptídeos. Então, aqui eu coloquei o S, subunidade, tá? O que isso quer dizer? Que eu vou incluir parte do vírus ou da bactéria, que são as subunidades, né? Ao invés do patógeno inteiro. Então, o fato delas conterem apenas os antígenos essenciais e não toda a molécula diminui muito o efeito colateral, né? Eu deixo com que o efeito colateral fique muito baixo. Então, existem várias vacinas que eu vou usar só uma subunidade, tá? Como, por exemplo, o pertussis, do componente da DTTA, que é o da coqueluche, né? Gripe, doenças meningocócicas, pneumocócicas, febre tifoide, hepatite, tá? Já as vacinas conjugadas, que são as últimas, eu tô pulando só para fazer uma ordem que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui, ó, na letrinha C, tá? Eu vou combater também um tipo específico, né, de bactéria, mas aqui o meu antígeno, ele tem uma camada externa formada por polissacarídeo. Então, repare, eu não tô considerando a subunidade de polissacáridos, eu tô pegando os polissacarídeos de membrana, tá? E vou fazer uma cobertura que vai disfarçar esse antígeno. E aí, no meu sistema imune, a criança, às vezes, ela é muito nova para reconhecer de maneira adequada. Então, as vacinas conjugadas, elas sempre possuem antígenos conjugados, que são os conectados com esses polissacarídeos específicos. Então, repara, eu vou ter um polissacarídeo e uma proteína carreadora, tá? Isso que vai fazer o meu reconhecimento do sistema imune, é um conjunto. Então, a RIB, que fica muito famosa, que é de Haemophilus influenza B, a gente popularmente chama de RIB, que é a sigla, né? É um grande exemplo disso, assim como as meningocócicas, tá? Então, ela sempre vai ter uma associação. Por isso que eu quis colocar ela pertinho na explicação da subunidade, tá? A subunidade, eu vou tirar uma subunidade do meu antígeno. Aqui não. Aqui eu vou fazer uma conjugação para desenvolver essa resposta, tá? Virus-like particle, que é partícula de vírus, é semelhante a vírus, né? Então, eu vou fazer um grande exemplo é do HPV. Eu vou fazer uma partícula semelhante ao original. E isso vai desenvolver a resposta. Eu tenho também outras vesículas de membrana, né? Outras proteínas de membrana que eu posso fazer alterações, principalmente aqui é muito usado para bactérias gram-negativas, no caso, por exemplo, do meningococo B, tá? Temos ainda os vetores virais, tá? Que aqui a gente não vai abordar muito hoje,
porque eu vou utilizar o vírus como vetor, no caso, por exemplo, do ebola, né? Eu vou alterar seu DNA original e utilizá-lo como um vetor. Eu tenho o diácidos nucleicos, que é o que a gente viu esse ano, né? Sendo desenvolvido pela primeira vez, que são as vacinas de RNA e DNA. No caso do SARS-CoV, a gente vai ter uma melhor resposta nos casos de vacina de RNA do que nas de partícula viral, tá? Então, por isso que temos hoje tantas vacinas de coronavírus. Tem Coronavac, tem Oxford, que só estão disponíveis no nosso país, mas a gente sabe que fora tem inúmeras outras, cada uma com um mecanismo de ação diferente, mas as que têm melhor imunogenicidade são as de DNA, que elas vão desenvolver melhor resposta gênica, tá? Podemos usar também bactérias como vetores ou uma célula apresentadora de antígeno. Esses dois últimos exemplos ainda estão em fase experimental, tá? A gente ainda não tem vacina desenvolvida. Esse esqueminha é só para vocês reforçarem, né? Que a partir de um dado vírus, a gente usa muito vírus porque é muito comum de fazer essa associação, mas poderíamos fazer a analogia também com algumas bactérias, né? Eu posso ter o vírus completo inativado, o vírus atenuado, as partículas, eu posso usar recombinação, DNA, recombinação via vetor, recombinação de subunidade e usar um peptídeo sintético, tá? Outros conceitos, então, aqui só para a gente fechar. Então, vacina combinada. O que é isso? São aquelas que oferecem proteção para mais de uma doença em uma única injeção, uma única aplicação, tá? Então, quando a gente fala em vacina tetraviral, penta, hexa, tudo que envolve mais de um vai ser uma vacina combinada. Então, se eu falo, por exemplo, tetraviral, estou falando o quê? Sarampo, cachumba, rubéola e varicela, tá? Isso é uma vacina combinada, que ela combina vários, ok? Já uma vacina conjugada, que a gente começou falando agora, né? Ela vai ter um tipo específico de vacina que vai ser desenvolvida para esse combate de bactérias encapsuladas. Então, eu preciso fazer essa combinação com polissacarídeos para formar essa cápsula, né? Que normalmente naquela bactéria gera maior resistência contra o meu sistema imunológico. Por isso, na hora de produzir a vacina contra as bactérias encapsuladas, eu preciso envolver uma cápsula protetora, né, com uma proteína carregadora junto de um polissacáride, para que os meus anticorpos consigam penetrar na bactéria, ok? Então, isso é uma vacina conjugada. Vacina adjuvante. É só um parênteses ainda, né, que as vacinas conjugadas têm crescido muito, né? Porque elas não têm o risco de desenvolver a doença, né? Elas são vírus morto, mas elas têm uma propriedade de engenharia genética importante aqui, tá? Então, elas conseguem normalmente fazer um potencial imunogênico importante. Então, vamos lá. Vacinas adjuvantes. Eu tenho antígenos enfraquecidos, que podem se tornar mais imunogênicos pela adição de agentes químicos, né? Então, esses agentes químicos que eu vou adicionar são os adjuvantes. Então, eu tenho substâncias biológicas ou químicas que eu posso usar. O mais comum que a gente vê é muito de sal de alumínio. Tem, inclusive, um componente de mercúrio, que foi motivo de muita... não é intriga a palavra, mas muita dúvida e questionamento pelo movimento anti-vacina, como sendo substâncias tóxicas. Tem gente que fala que se a gente tomar vacina eu vou ficar intoxicada por alumínio, intoxicada por mercúrio, tá? Mas vale ressaltar que todos os adjuvantes são aprovados para uso humano e são incorporados àquela vacina de forma segura, tá? Então, eu não vou ter esses efeitos adjuvantes, tá? Eu posso usar em formas de... É muito comum de ter, por exemplo, na BCG, né? Por causa da micobactéria. E essas partículas, vamos dizer assim, elas vêm para associar, tá? E não para piorar. Então, ela é uma substância
absolutamente para potencializar a minha resposta imune, tá? O que vem a ser, então, uma vacinação simultânea? Toda vez que você precisa de tomar mais de uma vacina, né, junta. Então, eu tenho casos em que a vacinação conjunta pode gerar interferência ou não. Então, se eu falo de vacinação simultânea, eu tenho que saber se é uma vacinação simultânea segura ou insegura. Exemplo, febre amarela e sarampo, eu não posso aplicar junto. Então, elas não podem ser vacinas simultâneas, tá? Dica quando a gente fala aqui de simultaneidade. Morto não briga com morto, tá? Então, se eu tenho algo que é morto, inativado e atenuado, tá? Morto não briga com morto. Vivo pode tentar brigar com morto, mas não vai ter muito sucesso. Agora, vivo com vivo briga, tá? Então, isso aí é uma dica geral para vocês guardarem. Imunização ou vacinação aqui de bloqueio, né? Ela é feita com o objetivo de imunizar uma comunidade quando eu tenho um dado caso de surto. Eu quero impedir que apareçam novas ocorrências de determinada doença, que esse surto cresça, né? Então, eu começo a ter, por exemplo, registros de uma doença numa comunidade. Foi como a gente teve em 2018, por exemplo, do sarampo, né? As minhas autoridades de vacina, as minhas autoridades de saúde, vão pegar toda aquela população e evitar que esse agente infeccioso espalhe e encontre um número maior de pessoas desprotegidas. Então, o sarampo, o que a gente faz? A gente faz imunização de bloqueio, tá? E aí, essa imunização, a gente considera que ela tem que ter um período de incubação, mais curto, porque é uma ação que vai prevenir uma doença de se espalhar, tá? Então, no caso de 2018 e 2019, até pedaço de 2020, ficamos aí com a vacina de sarampo, tendo dose 6 meses até 1 ano, que é uma dose extra, e fazendo bloqueio também em adultos. Então, muita gente recebeu vacina mesmo já tendo sido vacinado. Isso é vacinação de bloqueio, tá? O que é a vacinação pós-exposição? Ela é feita com o objetivo de bloquear o adoecimento de uma pessoa que já foi infectada, tá? Então, essa estratégia só vai funcionar se eu souber que algum indivíduo entrou em contato com o portador da infecção e se eu tiver tempo suficiente para que a minha vacina estimule proteção, tá? Então, não adianta, por exemplo, eu tive contato com varicela, que é muito comum da gente fazer, né? O pós-exposição. Tive contato há 20 dias. Não vai adiantar, já perdi o prazo, né? Após a exposição, eu tenho um período de incubação biológica do micróbio, mas eu também tenho um período de incubação mais curta da vacina. Então, aí o que eu faço? Eu uso a vacina para estimular uma resposta vacinal antes da doença e diminuir, assim, os impactos naquele indivíduo, tá? Então, em contactantes que a gente faz. Os contactantes de varicela é o mais comum, tá? Podendo ser usado também contactante de sarampo ou algumas hepatites. Só para fechar essa primeira parte da aula, né? Vamos lembrar que vacinas são seguras e elas passam por diversas fases. Eu começo lá no pré-clínico, depois eu tenho 3 fases clínicas. Depois disso, a gente passa pelo licenciamento e para o uso, tá? Mesmo vacinas de uso emergencial, como tivemos aqui o caso das 2 vacinas que a gente está usando no Brasil, tanto a de Oxford, que é a AstraZeneca, como a Coronavac, tô falando agora específico para o coronavírus, elas tiveram que passar por todas essas fases. A única vacina aqui no Brasil que é licenciada sem ser para uso emergencial é da Pfizer, que está chegando ainda para aplicação, tá? Só para vocês entenderem que, independente de estarmos passando por um processo de urgência ou não, é isso que acontece. E a importância disso, né? Que aí na próxima parte a gente já vai falar dos calendários. Eu, sem vacinação, consigo passar uma infecção para os indivíduos que são suscetíveis, e isso vai ser espalhado pela população. Se eu tenho uma cobertura vacinal abaixo do meu esperado, a infecção continua passando para pessoas suscetíveis, né? E principalmente para as não vacinadas. Já se eu tenho uma boa cobertura vacinal, e a gente tem que entender que existem indivíduos que não podem ser vacinados por algumas razões,
né? Eu consigo prevenir e proteger esses meus indivíduos. Então, é por meio das vacinas que a gente consegue erradicar doenças como, por exemplo, a varíola, que foi erradicada, a poliomielite, que a gente está conquistando isso agora, né? O sarampo, que foi e voltou. Por que sarampo, por exemplo, foi e voltou? Porque se eu tenho uma queda, o caso vermelho, da minha vacinação, eu começo a ter movimentos anti-vacina, eu começo a voltar com doenças já esquecidas. Então, a gente tem um estimado de 2,3 milhões de mortes prevenidas todos os anos graças às vacinas, tá? Nosso programa é maravilhoso, né? A gente vai ter vacina que protege contra 26 doenças e ajudam a limitar, inclusive, a resistência bacteriana, tá? Então, a gente busca sempre aumentar essa imunização justamente pelo tipo de resposta que a gente faz, que é muito importante, tá? Vou recomeçar nesse mesmo slide a parte 2 da nossa aula. Fiquem atentos.